Olá, irmãos. Estamos aqui, com a graça de Deus, iniciando a quinta parte do nosso estudo panorâmico de história bíblica, né? Estamos avançando aí, completamos, né, boa parte da narrativa histórica do Antigo Testamento no último estudo da semana passada, e vamos agora falar de um período conhecido como período intertestamentário, como o próprio nome já diz, período entre testamentos, né? Nós vamos passar aqui, né, novamente, como a gente costuma fazer na nossa introdução, lembrando do propósito desses estudos, né, que sempre é mostrar como Deus está no controle da história, como Deus tem o domínio sobre tudo aquilo que acontece na história, no que nós temos aí condições de ver como registro dos fatos acontecidos. E a provisão do Senhor se faz presente em todo o tempo. Ele está no domínio e nunca deixou de estar. Por isso, conhecendo o passado, nós temos esperança para viver o presente e esperar um futuro, mesmo que as circunstâncias sejam adversas, né? Nós cremos que o Senhor está no domínio de todas as coisas. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então nós temos segurança no nosso futuro através do estudo histórico do passado, né? Os irmãos que quiserem entender melhor a proposta podem assistir o nosso estudo desde a primeira parte. Nós vamos deixar os links aqui na nossa descrição desse vídeo. Temos aqui a nossa linha do tempo básica, com os eventos mais marcantes, não é? Então, já vimos aqui a formação do povo de Deus no nosso primeiro estudo, na primeira parte. Fomos desde a criação de todas as coisas até o Êxodo, né? E aí no Êxodo, né, vimos a consolidação da nação de Israel. Então nós podemos ir até o reinado ali de Saul, que foi o primeiro rei. Então passamos pela jornada do povo de Deus no deserto, o período de conquista da terra de Canaã, também ali o período dos juízes, e aí o início do reinado, né, com o rei Saul. Pois na nossa parte 3 vimos o auge e o declínio, né, da nação de Israel, com os reis Davi e Salomão tendo aí o ápice do reinado, né, e depois a divisão e o declínio espiritual, político e econômico da nação de Israel, né. Depois nós tivemos a oportunidade de ver, né, no período do cativeiro, um pouquinho, né, aí de cativeiro e do ministério dos profetas, né. Demos um apanhado geral aí dos fatos que a Bíblia relata sobre esse assunto, sobre esse período, e isso terminou com o profeta Malaquias. Os irmãos devem se lembrar que nós mencionamos que esse livro ele é datado mais ou menos do ano 400 a.C. Então você tem um período aí de aproximadamente 400 anos, desde o último profeta do Antigo Testamento até o início da narrativa dos Evangelhos, né? Do período do Novo Testamento com o nascimento de Jesus. Então são aproximadamente 400 anos, que alguns autores conhecem como o período do silêncio, onde não houve uma revelação profética, uma revelação bíblica, né, para o povo de Deus. Houve esse espaço aí entre o Antigo e o Novo Testamento. E ao contrário do que talvez a gente possa ficar com a impressão, né, o período do silêncio significa, digamos assim, um silêncio de Deus para com a revelação bíblica. Deus não revelou nada para o cânon sagrado, para as escrituras, durante esse período. Mas isso não quer dizer que não aconteceu nada durante esses 400 anos. Os irmãos pensem aí que o Brasil ele tem 520 anos de existência, né, de história. E quanta coisa aconteceu nesse período. E a gente está vendo de um espaço aí de silêncio apenas, né, de 400 anos. Então é muito tempo e, obviamente, né, o mundo não parou durante esse período. A questão é que nós não temos
tantos registros assim, né, na Bíblia sobre o que aconteceu nesse período. Mas ainda assim é interessante nós estudarmos sobre o período intertestamentário, porque ele é importante no nosso entendimento tanto assim em uma visão mais global, né, entendendo o contexto da política da época, entendendo o que está acontecendo ali, né, os acontecimentos históricos mesmo, né, e nós vemos isso tendo uma grande importância no contexto do período de Jesus e dos apóstolos, né, da igreja primitiva. Então, o Novo Testamento, né, ele trata de um período que foi influenciado na sua política e nos acontecimentos históricos desse período intertestamentário. Outra importância é que ele confirma algumas profecias registradas no Antigo Testamento. Nós vamos ter a oportunidade de ver isso em mais detalhes. Algumas profecias feitas lá no Antigo Testamento pelos profetas, elas se concretizaram durante esse período intertestamentário. Então a gente não tem aí uma narrativa bíblica que confirme a profecia, né? E a gente precisa então procurar outras fontes para entender que aquelas profecias de fato eram verdadeiras e de fato já se cumpriram, né? Para a gente fazer um contraponto, né? Quando o profeta Isaías fala sobre o nascimento do Messias, a gente tem uma narrativa bíblica da profecia e temos uma narrativa bíblica do cumprimento dessa profecia, lá nos evangelhos, né? No caso aí de algumas dessas profecias, nós não temos isso, nós só temos a profecia registrada na palavra de Deus. O acontecimento, de fato, o cumprimento da profecia não está registrado na palavra de Deus, né? Então é só para a gente ter essa clareza aí. O estudo desse período nos confirma, né, algumas das profecias. Ele também preenche esse aparente vazio entre o Antigo e o Novo Testamento, onde você tem um povo ali que estava dominado no cativeiro babilônico, depois os persas tomaram o poder, permitiram que o povo voltasse para Jerusalém, né, em algumas levas aí de retorno dos exilados. E aí, de repente, você fecha ali esse período com Malaquias falando sobre o declínio da nação, e de repente você começa, né, meio que do nada, na continuidade da leitura bíblica, por assim dizer, você entra no Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, onde de repente você tem o Império Romano, você tem pessoas com nomes que você nunca ouviu falar, por exemplo, Herodes, e aí você fica naquela coisa, o que está acontecendo, né? Para você entender plenamente, é bom conhecer esse período, que aí a gente tem uma compreensão, uma visão mais global do que estava acontecendo naquele período e como que o mundo chegou ao estado relatado no Novo Testamento. E aqui uma outra importância, para a gente entender as origens das facções judaicas mencionadas no Novo Testamento. Jesus ele fez fortes críticas a um grupo chamado fariseus, ele teve alguns debates com saduceus também, e esses grupos, né, e aí você tem alguns outros surgindo, os herodianos, os zelotes, você não tem esse nome diretamente na Bíblia, mas existe uma outra facção conhecida como os essênios, né, e são grupos judaicos, né. Para fazer uma analogia aí, seriam como se fossem as denominações evangélicas dos dias de hoje, né? E essas facções, elas têm algum impacto na nossa leitura, no nosso estudo do Novo Testamento, né? A própria Bíblia explica, né, bastante sobre o modo de pensar, né, as particularidades de cada facção. O próprio apóstolo Paulo vai falar sobre isso nas suas defesas lá no livro de Atos, mas o estudo desse período intertestamentário mostra exatamente onde elas começaram, de onde surgiram, né, quais foram aí esses pontos de origem. Então são algumas características aqui que a gente separou para mostrar a importância do estudo desse período, né?
nós temos algumas fontes de informação, né, históricas, fontes sobre esse período. Talvez a mais conhecida, né, digamos assim, a mais consagrada, seja a obra de Flávio Joséfo, que ele era um general judeu que depois passou a colaborar com os romanos, né? Ele é daquele início ali da chamada Era Comum, né? Do primeiro século depois de Cristo, e ele escreveu A Guerra dos Judeus, sobre uma revolta que aconteceu na região, liderada por uma família chamada dos Macabeus, e Antiguidades Judaicas, que é um relato histórico que Joséfo faz desde a criação do mundo, né? E ele vai escrevendo com detalhes até os seus dias. Então é uma fonte preciosíssima de informação histórica, né? Talvez a maior fonte, além da Bíblia, que a gente tem sobre a história do povo judeu, né? Então esse material aí, infelizmente a gente não tem ele em um domínio público, né? Mas é uma indicação aí para os irmãos que quiserem realmente se aprofundar mesmo nesses estudos, né? Essas duas obras são as principais obras desse autor clássico, né? Temos os documentos, né, dos manuscritos do Mar Morto, que eram documentos de uma região ali ao norte e noroeste do Mar Morto, de uma comunidade judaica que era realmente afastada. Muitas pessoas fazem algumas conexões, inclusive com a facção dos essênios, né? Apesar disso não ser confirmado, existem aí algumas coisas que levam os estudiosos a associar essas pessoas dessa comunidade lá, chamada de Qumran, com os essênios, né? E aqui eu tenho um material que é muito interessante sobre isso. É um livrinho que a gente já deixa como indicação também. 101 perguntas sobre os manuscritos do Mar Morto. Esses documentos eles começaram a ser descobertos no século XX, aproximadamente aí no ano de 1947. E eles revelaram que, de fato, são documentos muito mais antigos do que aqueles que eram conhecidos na época, né, sobre o Antigo Testamento. Então você tem aí, por exemplo, uma cópia inteira do livro do profeta Isaías, que está ali mostrando que, de fato, essa cópia muito mais antiga, ela é basicamente idêntica às cópias que estavam disponíveis na época até então. Então você tem uma confirmação aí da legitimidade do texto bíblico. Você tem uma série de documentos que mostram como era a vida naquela época, como aquela comunidade enxergava, por exemplo, Jerusalém, o domínio romano. Então você tem aí uma fonte de informação desse período de silêncio, né, que ajuda muito a entender também, a compreender melhor a cultura do povo judeu da época e a situação mesmo da sociedade naqueles momentos. Você tem os livros apócrifos, né, que não são reconhecidos pelos reformados, né, como parte do cânon. Nós não reconhecemos a inspiração divina desses livros, mas eles têm algum valor histórico, né? Eles têm aí as narrativas que são feitas, e esse material está disponível na internet. Eu vou deixar alguns links aqui também, especificamente os livros de 1º e 2º Macabeus, né? Ele relata alguns acontecimentos, né, históricos justamente desse período anterior ao nascimento de Jesus Cristo e posterior ali a Malaquias, mostrando o que aconteceu de fato. Mais à frente a gente vai ler um pouquinho aqui, um trecho, para a gente ver. É uma leitura interessante para os irmãos que gostam do assunto, que realmente querem se aprofundar. Eu já deixo o link aqui, caso possua, né, uma Bíblia na versão católica, que é uma denominação que aceita a inspiração, né, desses livros. Os irmãos podem fazer a leitura também.
mas esse material está disponível na internet, eu vou deixar o link aqui na descrição. E por fim, a fonte de informação, como eu já comentei, a profecia bíblica, né? Por mais que não seja um relato, né, detalhado do que aconteceu, a profecia é uma forma de nós entendermos a validade da Bíblia também, né? E de fato, o que é profetizado e se concretiza nesse período aí, eu considero como uma fonte de informação aqui nesse estudo, porque é realmente preciso. O que a Bíblia diz, de fato se concretiza e acontece, né? Então, vamos olhar um pouquinho mais sobre esse período, né? Como nós já falamos, o último livro, né, do Antigo Testamento, o profeta Malaquias, está ali por volta do ano 400 a.C., né? Você tem os persas, né, que tomaram o poder da mão dos babilônicos. Você tem a profecia incrível de Isaías 45, né, onde o autor, cerca de 200 anos antes, né, ele profetiza que o rei dos persas, Ciro, que ele chama pelo nome, né, seria considerado aí o libertador de Israel, que livraria os exilados, né, lá do cativeiro, né. E você tem também aquela que nós vamos focar no estudo de hoje, que é a profecia de Daniel, né? Na verdade, a interpretação que Daniel dá a um sonho de Nabucodonosor. Os irmãos conhecem essa história, com certeza. Está lá em Daniel, no capítulo 2. E ele revela, né, ele ora a Deus e Deus revela a ele qual foi o sonho de Nabucodonosor, o sonho do rei babilônico, né? E revela também qual é a interpretação. O rei, ele sonha com uma estátua, com uma cabeça de ouro, com o peito e com os braços de prata, né? O ventre e os quadris, né, de bronze, e tem as pernas de ferro e os pés em parte de ferro e parte de barro. Esse é o sonho que Nabucodonosor tem. Está registrado lá nos versículos 31 até 33 de Daniel 2. E na sequência, o que acontece? Uma pedra, o rei Nabucodonosor estava olhando para essa estátua, e uma pedra, ela é cortada sem auxílio de mãos, e essa pedra fere a estátua nos pés de barro e de ferro, e os esmiuçou. Então, uma pedra cortada sem o auxílio de mãos vai ferir essa estátua nos pés. Vai ferir essa estátua aí, nesses pés de ferro misturado com barro. E os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Observem aqui essa parte final do sonho. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha, que encheu toda a terra. Esse sonho está descrito nos versículos 31 a 35 do capítulo 2 de Daniel. E nós vemos agora a interpretação para esse sonho. E nós vemos que incrível como que a profecia que Deus revelou a Daniel, né, através de um sonho de Nabucodonosor, se concretizou no período intertestamentário. Porque nós temos aqui uma cabeça de ouro e nós vemos também um império babilônico. Então a gente traça um paralelo muito claro entre essas duas figuras aí. A partir do versículo 37 e 38, Daniel está dizendo a Nabucodonosor que essa cabeça de ouro é o seu reino. Tu, ó rei, rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória. Quer dizer, mostrando aí que tudo aquilo que ele alcançou vem de Deus.
a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo, as aves dos céus, para que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Esse povo levou os cativos de Judá para esses 70 anos lá de exílio, que Jeremias profetizou mais de uma vez. As referências estão aqui nos slides. Capítulo 25, versículo 11, capítulo 29, versículo 10. E que Daniel confirmou mais à frente, né, durante o período de exílio, quando ele faz a sua oração, que está registrada lá em Daniel 9, uma oração de contrição, clamando perdão para o povo de Deus, né? Esse rei, ele é a cabeça de ouro. E no versículo 39 de Daniel 2, nós vemos aqui o que o profeta está revelando para o rei Nabucodonosor. Depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino, de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. E o que os acontecimentos do período intertestamentário nos mostram que aconteceu? Nos dizem, que eles nos revelam. Logo em seguida ao Império Babilônico, o Império Medo-Persa, nós já vimos. Lá temos Ciro, temos Dario governando, temos Artaxerxes, temos Assuero, né? Lá essa narrativa está ainda no tempo do Antigo Testamento. E esse império, ele se levanta, ele derrota o Império Babilônico, que com toda a sua suntuosidade, com a sua grandeza, com a sua glória e riquezas materiais, né? Ele é destruído pelo Império Medo-Persa, que é representado aqui no sonho pela prata. Então é um império inferior, mas que derrota, que o faz sucumbir, né? E Daniel, em uma visão que está registrada lá no capítulo 8, ele vai associar esse império Medo-Persa justamente com a figura de um carneiro que ele tem em uma visão. Lá no capítulo 8, versículo 3, Daniel diz que levanta os olhos e vê diante do rio um carneiro, o qual tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, mas um mais alto do que o outro. E o mais alto subiu por último. E lá no versículo 20 ele vai dizer, aquele carneiro com 2 chifres que viste, né, você tem aqui uma voz, né, uma voz de homem que está revelando o significado dessa visão que ele tinha acabado de ter, que diz que aquele carneiro com 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia. Então, essa união aí desses 2 povos diferentes que criou um grande império no mundo, ficou conhecido, né, como Medo-Persa, é justamente isso. Você tem um lado Medo e um outro lado Persa. E aí a visão que Daniel tem é de um carneiro com chifres aí desiguais, né? E em seguida você tem o bronze, um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. E o que nós vemos acontecer no período intertestamentário que mostra que isso aconteceu, que mostra aí o cumprimento dessa profecia, é justamente a ascensão do Império Grego-Macedônio. O bronze, curiosamente, era a cor das falanges, que era a unidade militar aí que realmente se destacava no meio das outras formas comuns de se guerrear naquele período, né? Esse Império Grego-Macedônio, ele se levanta de uma maneira assim sem precedentes na história. Em um período de apenas 12 anos, Alexandre o Grande, né, o rei aí que levou esse império a essa grande expansão aí sem precedentes na história da Grécia e da Macedônia, ele conquista quase todos os territórios entre a Grécia e a Índia. Então, a extensão do Império dos Macedônios naquele período, sob a liderança de Alexandre, foi algo descomunal.
Então ele vai inclusive até o Egito. Então a extensão que ele alcança nunca antes tinha sido pensada ser possível na época, né? E Alexandre, ele tem esse trabalho também de disseminar a cultura grega, né, por aquela parte do mundo que ele havia conquistado, que nas palavras aqui da interpretação do sonho está um domínio sobre toda a terra, né? Então, enfim, entendemos isso como uma forma de mostrar a extensão que o império de fato alcançou, né? Se os irmãos olharem no mapa, eu não coloquei essa imagem aqui, mas um império que vai da Grécia até quase na Índia é algo colossal, né? Não temos palavras para descrever, é difícil imaginar a existência disso, mas de fato é a palavra de Deus se confirmando aqui, a profecia bíblica se confirmando na história. E o livro de Daniel também, mais uma vez, a visão que ele tem no capítulo 8, vai falar sobre esse império, sobre esse reino, né? Lá nos versículos de 5 a 8, ele diz que estava observando o carneiro, no caso, o Império Medo-Persa, e ele vê um bode vindo do ocidente, né? As palavras que ele usa, vindo do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar o chão, quer dizer, com uma velocidade, né? Esse bode tinha um chifre notável entre os olhos. Dirigiu-se ao carneiro que tinha os 2 chifres, o qual eu tinha visto diante do rio, correu contra ele com todo o seu furioso poder. E aí no versículo 7 ele relata que viu ele chegando perto do carneiro, e enfurecido contra ele, o quebrou, né? O feriu, quebrou seus 2 chifres. O carneiro não teve forças para resistir a ele. O bode o lançou por terra e o pisou aos pés. Não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele. Então ele vai dizer aqui, ao final desse relato, né, que o bode se engrandeceu sobremaneira. Na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre, e em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. No versículo 22, nós lemos, né, falando aqui que o bode seria um rei da Grécia, né? É a explicação que essa voz dá para Daniel. Esse bode seria o rei da Grécia. E no versículo 2, nós vemos aqui que esse primeiro rei, esse chifre notável, né, ter sido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão deste povo, mas não com força igual a que ele tinha. Então, para os irmãos verem, no mundo, de forma inimaginável, surgiu ali do Ocidente, as palavras aqui que são utilizadas, a palavra que é utilizada, né, surgiu do Ocidente de uma forma que nunca aconteceu antes, nem depois, de uma região que inclusive é marcada por muitas dificuldades, por muita pobreza ao longo de boa parte da história. Você tem aí se levantando de repente uma figura como a de Alexandre o Grande, que ao longo de 12 anos conquista boa parte do mundo conhecido. Você tem a profecia de Daniel, que acontece lá no período babilônico, pelo menos aí uns 200 anos, 250 anos talvez, antes disso se concretizar. E você tem a história do período intertestamentário mostrando que acontece exatamente isso. Esse bode, né, forte, notável, que destruiu o carneiro, ou seja, Alexandre o Grande, ele vem a falecer, né, repentinamente, e o seu reino ele acabou sendo dividido exatamente em 4 partes. Depois aí da sua morte, você tem os líderes do império, aqui, ó. Se os irmãos puderem observar aqui nesse mapa, eu não sei se o tamanho está muito bom, mas essa região que está aqui em verde é a região da Macedônia e da Grécia. Foi de onde surgiu o imperador Alexandre,
que vem aí na figura, né, como esse bode que vem do ocidente sobre essa região. O Império Medo-Persa era mais ou menos equivalente a toda essa região aqui em amarelo. E o Império, no total, né, no seu auge, foi até um pouco mais para a direita aqui desse mapa que está na figura, indo inclusive aqui para o sul, para a região do Egito, né? Então toda essa região aqui, imensa nesse mapa, ficou sob o domínio grego-macedônio, domínio de Alexandre o Grande. E depois de sua morte você tem aí exatamente como previsto na visão de Daniel, né, essa divisão do reino em 4 partes. Você tem essa primeira aqui região mais ou menos do Egito, com os Ptolomeus. Você tem essa região em amarelo, que fica com Seleuco, dando origem aí ao império, né, ao reino dos Seleucidas. Você Lisímaco, essa região alaranjada aqui, no reino de Pérgamo. E você tem Cassandro na região, né, original, que está aqui em verde, da Grécia e da Macedônia. Então, a precisão da profecia bíblica ela é impressionante, porque você tem um reino, como nunca se viu antes na história, se dividindo aí em 4 partes, após aí a morte, né, daquela figura que foi colocada ali como um bode naquela visão que Daniel teve, o rei da Grécia, né? E aí, por fim, você chega à parte das pernas lá da estátua de Daniel, né, de Nabucodonosor, que Daniel interpretou no sonho, que é a parte do ferro, que é relacionada claramente aí ao Império Romano. Por que a gente coloca entre aspas? Porque nesse período, por volta ali de 260 a.C., 270 a.C., mais ou menos, quando houve essa consolidação, nessa divisão do império que era de Alexandre, né? O Império Romano lá na Itália, mais ainda o Ocidente, né? A gente se localizar um pouco também, o Império Romano ele começa aqui. Nessa época, ele não era império propriamente dito, era uma república, né? Estava ainda no estágio de uma república romana, mas aí mais ou menos na época de Jesus você já tem essa transição para um modelo de império, né? Então é apenas uma questão de nomenclatura mesmo, para a gente se entender. E aí essa república, né, ela dá início a uma expansão no território a partir de 200 a.C., mais ou menos, né? E eventualmente chega até a Judéia, no ano 62. Então você tem aí 1,5 séculos, mais ou menos, de expansão continuada do território. E por que a gente vê o ferro sendo utilizado como essa figura, né, para mostrar aí como as pernas da estátua, esse primeiro estágio lá da República Romana? Porque as conquistas eram de fato violentas por meio da força, né, usando aí a firmeza, no caso, do ferro como uma figura para mostrar isso. A República ia conquistando território atrás de território, expandindo mesmo o seu domínio dali da região do que é hoje a Itália para todos os lados, né? E o que acontece? Em 62, você tinha aqui no mapa, você tem aqui, chegando à Judéia em 62 a.C. e conquistando um território que foi brevemente governado pelos judeus, depois da revolta dos Macabeus. Então o que acontece? É justamente o que os livros de 1º e 2º Macabeus relatam. Porque se a gente observar bem, você aqui nesse meio, eu não sei a data exata desse mapa aqui, mas aqui nessa região, que é onde tem o território mesmo de Israel, não sei se dá para os irmãos lerem, mas aqui é Jerusalém, né? Você tem esses reinos, né? O amarelo e o azul aqui. Você tem o reino dos Ptolomeus no Egito e os Seleucidas em amarelo.
E o que acontece? O domínio do território de Israel, inicialmente, ele teve, na realidade, algumas trocas de poder, né? Porque havia muitos atritos entre esses reinos aqui, justamente por essa ser aproximadamente uma fronteira, né, entre eles. Mas, eventualmente, o reino Seleucida tomou o domínio aqui dessa região, mas houve a revolta dos Macabeus, né? Por volta ali do ano 160 a.C., mais ou menos, você tem uma revolta que está descrita aqui nesses livros, que a gente vai deixar o link para os irmãos que quiserem ler, se informar melhor sobre o que acontece. O livro de 1 Macabeus, inclusive, inicia fazendo uma contextualização, explicando aí em poucas linhas o que acontece, né, na vida de Alexandre o Grande, a sua conquista de boa parte da terra, enfim, a derrota que ele empreende aí aos persas e aos medos, né? E nessa revolta dos Macabeus se inicia um período, né, um período curto aí de independência, onde você tem o reinado da dinastia dos Asmoneus, ou os Asmonianos, né, que foi um grupo judeu que, depois dessa revolta aí dos Macabeus contra os Seleucidas que os dominavam, eles conseguiram a independência aí, por volta aí aproximadamente 100 anos, mais ou menos. O povo de Israel teve aí uma independência sob o reinado dessa dinastia aí asmoniana que se colocou. Eles se rebelaram contra Antíoco, né, que foi um sujeito que fez barbaridades em Israel. Ele tentava helenizar Israel, tornar Israel e os seus domínios, né, completamente submissos à cultura, à religião grega. Então ele suprimia o cristianismo, perdão, ele suprimia o judaísmo, né, o exercício da religião judaica, e ele fazia isso de maneira brutal. Existe um relato de um sacrifício de um porco sendo feito no templo de Jerusalém. Isso é uma profanação para o judeu, é um desrespeito sem medida, né? E eventualmente isso levou a essa revolta, e os judeus tiveram aí independência no seu território durante um breve período antes de caírem aí de fato sob o domínio romano, né? Esse reinado aí romano, como Daniel 2,43 vai mostrar para a gente, ele tem a força, mas não tem a união, né? Da mesma forma que barro e ferro não se unem, não se fundem, o reino não obteve aí uma união, e isso algumas pessoas vão associar com um período bem mais à frente, onde você tem uma divisão em Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente. Algumas pessoas vão dizer que a divisão, no caso, entre as pernas e os pés dessa estátua de Nabucodonosor, na realidade vai ser a República e o período de fato do Império, onde essa estratégia, né, na verdade não envolve apenas o uso da força, o uso militar ali da disciplina, né, sem precedentes dos romanos, e do bom comando, né, do bom treinamento estratégico dos comandantes que havia, né, na República, mas também na questão do Império. Você vê uma série de divisões internas, muitas conspirações, muitas lutas aí pelo poder. Então a interpretação ao certo entra um pouco nessa dúvida, né? Mas é fato que acontece o quê? Um império que se coloca sobre o outro depois dessa divisão do grande reino, né? E esse reino aí vai usar a força, e os romanos eles se enquadram perfeitamente nisso. Apenas esse detalhe da interpretação fica aí um tanto quanto difícil da gente determinar, né? Mas você tem essa transição justamente entre república e império, que vai chegar
aí de fato até aos tempos de Jesus, que é onde você vê aí uma série de estados clientes, quer dizer, você tem reinados que estão submissos à autoridade de Roma. Um exemplo deles, como os irmãos já devem conhecer pela narrativa do Novo Testamento, seria o próprio Herodes, né? Herodes ele era idumeu, né? Ou seja, ele era descendente de Edom, do lado lá de Esaú. Então é um parente distante aí de Israel, mas ele não era de fato judeu, né? Então, através aí de uma habilidade política, ele conseguiu ser nomeado pelos romanos como um rei sobre aquela região. Então é isso que acontece no período já dessa transição da República para o Império Romano. Você tem estados clientes, você tem nações que têm uma certa autonomia, tem uma certa independência aí, mas eles estão sujeitos à autoridade central lá de Roma. E é, muito resumidamente, isso que acontece no período intertestamentário. Como eu disse, é um período muito rico, existem muitas fontes além da Bíblia que trazem boas informações sobre ele. A gente vai deixar aqui na descrição do vídeo aquilo que é possível, né, compartilhar. Também algumas indicações para os irmãos que quiserem entender melhor isso. E na próxima semana a gente finaliza o nosso estudo panorâmico, né, de história bíblica com um panorama do Novo Testamento. Vamos estudar aí a situação no período do nascimento de Jesus e no desenvolvimento da igreja, né, depois da sua morte, ressurreição, ascensão aos céus e aí, por fim, o estabelecimento mesmo dos primórdios da igreja cristã. Então, que Deus os abençoe, que os irmãos sejam edificados, que essa palavra, através desse estudo, abençoe os irmãos, fale aos seus corações e os confirme na fé e, como sempre gostamos de frisar, que traga esperança para o futuro, confiança no Deus que governa a história e dirige todas as coisas.